A paz do Senhor Jesus. Podem sentar, igreja, por favor. Glória a Deus. Alegria em ver vocês, alegria em estar aqui na casa de Deus. Quero trazer saudações dos irmãos ali de Portugal, da França e da Alemanha, e dizer que o congresso da Cibesma na Europa foi uma grande bênção do Senhor. O Senhor moveu as águas e a gente percebe ali Deus dando crescimento. Antes éramos 4 irmãs em Portugal do grupo. Hoje somos em 22 irmãs no grupo ali da ADSM Portugal. E a obra de Deus vai crescendo. Agradecer o pastor Heber, juntamente com a sua família, a Ítala, Joaquim, que levou também ali os jovens para nos dar um apoio, né? Porque sozinho a gente não faz nada. E eu quero dizer para vocês que vocês fazem parte disso. Porque quando vocês oram pelos missionários que estão fora, quando vocês contribuem e acreditam, não tem como não crescer. Como diz o pastor Deiró, se a gente não atrapalhar, a obra vai crescer. E nós não estamos aqui para atrapalhar, nós estamos só para trabalhar para o Senhor naquilo que Ele manda. Tem uma fotinho das irmãs que elas pediram para mim, para mostrar para vocês como elas cresceram. Isso daqui é nossas aventuras. Pastor Deiró era líder da nossa caravana. Irmãs do céu, ele judiou, viu? Tinha dia que a gente já não aguentava mais andar, mas ele fazia a gente andar no pôr do sol até o anoitecer. Dava no final assim, meu relógio marcava 22 mil passos e 700 calorias gastas. Então eu falei, vou voltar para o Brasil mais magra. Então, tem a foto das irmãs lá de Portugal, que elas pediram para mostrar para a igreja e agradecer, porque isso faz parte da oração de vocês. Acho que tem uma foto que é todo o grupo. Bom, enfim, depois que a gente achar, a gente mostra. E agradecer aos irmãos que têm entendido que a obra do Senhor, ela precisa de cada um de nós, que cada um de nós somos um evangelista, amém? Outra coisa que a Mariana veio me pedir, cadê a Mariana? A Mariana veio me pedir aqui, e não deu tempo de falar com o pastor, Mariana, mas eu vou fazer a parte aqui, que a cantata vai estar vendendo panquecas por R$30, 4 panquequinhas, tá? Por encomenda. Então, se você quer ajudar aí a cantata, procure a Mariana e faça a sua encomenda. É bom, irmãs, que a gente já não precisa fazer comida em casa. O almoço vai ser para o almoço? Para janta, então, os irmãos que jantam, já não precisa fazer janta, irmãs. Já leva a panqueca e vai ser abençoada. Amém? Vamos ler em Isaías 40, no versículo 29. Na verdade, vocês sabem que o pastor Deiró é o pregador. Eu sempre digo, em todo lugar que eu vou, que o pastor Deiró é o pregador lá em casa, é o ensinador. Eu sou aquela que fica intercedendo, dando glória a Deus e aleluia. Mas hoje ele me pegou, como dizia minha avó, de calças curtas. Ele me intimou. Eu tentei resistir, mas não consegui. Então, quero aqui compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou no meu coração nessa tarde. Hoje eu pedi para o pastor me deixar em casa. Tinha convenção, eu falei, hoje você me dá dispensa, porque eu preciso lavar minha roupa, porque amanhã começa a jornada de trabalho e eu não vou dar conta. E eu comecei a lavar minha roupa, e meu varal hoje, ele emperrou. Ele dizia assim, olha, hoje você vai fazer exercício. E eu falei, não vou deixar de lavar. Então eu fui subindo num banco, fui estendendo a minha roupa. Só que nesse estender a minha roupa, eu senti cansada, porque eu percebi que a minha idade já não é mais a mesma coisa, porque eu tinha que subir no banco, estender a roupa, porque eu sou baixinha. Descer do banco, pegar o pregador. Bom, foram horas lavando a minha roupa que eu trouxe de viagem, que eu precisava dar conta. E quando eu fui subindo ao banco, estendendo roupa, porque mulher tem 3ª, 4ª jornada, né, e glória a Deus, Deus foi ministrando algo em meu coração. E quando o pastor Deiró chega em casa, eu estava escrevendo aquilo que Deus ministrou nesse cansaço que eu tive de subir no banquinho e estender a minha roupa. Mas, irmãs, eu estendi tudo. Entendeu? Eu lavei tudo, está tudo lá bonitinho. Falei, inimigo, você não vai me deixar triste, não. Vai com o varal emperrado mesmo. E eu quero dizer que Deus ministrou algo no meu coração sobre cansaço. E eu quero transmitir para vocês hoje, você que chegou aqui cansado, abatido, desanimado, Deus vai te animar nessa noite através dessa palavra.
Isaías 40, no versículo 29 até o 31, diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Percebe que Deus, Ele fala conosco nas coisas simples. Se você estiver ligada ao Espírito Santo de Deus, e eu tenho mania, né, uma boa mania de, toda vez que eu vou limpar minha casa, lavar minha roupa, fazer minha comida, de pôr um louvor e orando ao Senhor e conversando com o Senhor. E eu hoje, nos meus serviços domésticos, Deus disse para mim: vençam o cansaço com a minha ajuda. Irmãs, como é fácil ficar esgotado. Se eu perguntar aqui, quem já sentiu tão cansado, eu tenho certeza que todos nós vamos levantar as mãos e dizer assim: eu já me senti um dia muito cansado, muito esgotado. Porque somos humanos e nós temos limites, né? Nosso corpo tem limite. Depois que nós saímos, então, da casa dos 20, irmã, esse cansaço é maior. Eu que o digo, e o pastor Deró diz que ele não está velho, mas ele também, às vezes, sente um cansaço extremo. Então, o nosso corpo, ele começa mesmo a se cansar, por, às vezes, uma rotina muito puxada. O trabalho, as emoções, os problemas, as lutas, pode cansar, muito cansaço e até uma estafa. Tem pessoas que perdem a saúde, perdem o sono, pelo cansaço de muitas coisas que estão enfrentando. Quem nunca venceu uma grande luta e depois não sentiu cansado? É natural, porque você é gente, é carne, osso e tem uma estrutura humana. E você pode cansar. Às vezes, dormir, quando é um cansaço físico, muitas vezes o dormir, você levanta o outro dia, se você dormir bem, revigorada, dizendo: poxa, descansei. Né? Chegamos de viagem e eu disse para ele: tudo que eu quero é dormir. E nós, outro dia, já estávamos prontos para a convenção e para as atividades que tínhamos a fazer. Porque o dormir é importante quando o físico está cansado. Mas existe também um cansaço mental. E muitas vezes o cansaço mental não é só dormir. Mas o cansaço mental vai exigir muito mais do nosso corpo, das nossas atividades, da nossa consciência para descansar. Demora um pouco mais. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre o cansaço espiritual. Porque nós também temos cansaços espirituais, sim. Quem nunca passou por uma grande luta que não diz assim: meu Deus, eu acho que eu vou parar, que eu estou cansada, que eu não aguento mais, isso não vai dar para mim. Vem um cansaço espiritual, principalmente em grandes batalhas da vida. Sabe aquele cansaço que não dá vontade de ir para a igreja? Aquele cansaço que para orar está difícil? Aquele cansaço que muitas vezes eu não consigo nem prestar atenção no culto? Aquele cansaço que não dá mais para ler a palavra de Deus? Pois é nesse cansaço espiritual que Deus hoje quer te despertar. Porque todos nós somos sujeitos a estar espiritualmente cansados, mas todos nós temos a oportunidade em despertar em Deus o nosso sono espiritual, porque nós estamos na casa de Deus, e na casa de Deus há descanso, há paz, há comunhão, para que nós possamos nos despertar naquilo que nos faz cansar espiritualmente falando. Jesus, ele tem um descanso que você precisa e que muitas vezes eu preciso. E esse descanso que Jesus nos dá é um descanso profundo.
É um descanso espiritual que renova as nossas forças. Sabe aquelas batalhas que você já enfrentou e que muitas vezes você teve paz na batalha? Dizendo assim, está difícil, mas eu sei em que eu tenho crido. Está difícil, mas eu sei que a minha vitória está ali em frente. Isso é um descanso que vem do Senhor Jesus e é um descanso profundo na nossa alma. Porque quem está espiritualmente cansado sente a alma abatida. Mas eu tenho uma notícia para dizer para você que hoje chegou espiritualmente estafado. Deus, Ele vai te levantar desta estafa, dessa tribulação de alma e vai te dar o refrigério e o descanso que você precisa para você continuar a sua carreira. Porque a sua carreira ainda não acabou. Você não morreu, você está vivo, graças a Deus. E muitas vezes, no meio da tribulação, nós precisamos acreditar em Deus. Ou muitas vezes nós não queremos acreditar, porque nós queremos fazer coisas que a gente acha que vai dar certo. Traçar caminhos que para nosso olhar humano eu vou conseguir chegar ao seu objetivo. Mas eu quero te dizer que a gente tem que acreditar em Deus e confiar em Deus e esperar em Deus e no tempo dEle, porque é dEle que vem todas as coisas. Hoje, em uma conversa minha com o pastor Deiró no carro, eu disse assim, nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Eu quero dizer para você que às vezes ninguém sabe o que você está passando, você está cansado, desanimado, querendo parar, mas você está debaixo das asas do Onipotente, e é debaixo dessas asas que você vai ter refrigério, é debaixo dessas asas que você vai ter alegria, é debaixo dessas asas que você vai encontrar a paz de Deus e a força que você está precisando. Porque quando nós saímos dessa asa do nosso Onipotente, que é Deus, nós estamos caminhando para o fracasso. Mas quando nós entendemos que é só debaixo das asas do Onipotente, para nos proteger, pode ter certeza que nós vamos criando força, criando vida espiritual, criando esperança, porque o Senhor Jesus, Ele não nos deixa morrer espiritualmente, mas Ele dá vida para aquele que o busca. Nós precisamos sentir a presença de Deus e sentir revigorante, pois a sua força nos sustenta. A palavra do Senhor diz assim, que quando eu penso que eu estou fraco, você está forte em Cristo Jesus. Essa força não é minha, é a força de Deus que está em mim para eu continuar caminhando naquilo que Deus tem para mim. A força que você precisa não é de homens. A força que você precisa não é de estratégias ou de soluções. Mas você precisa nessa noite da força de Deus. Porque quando você tem a força de Deus, você vai compreender que ainda que eu esteja fraco, eu sou forte em nome de Jesus. Porque é Ele que me fortalece. E eu quero aqui, sem demorar, apresentar algumas formas de vencer o cansaço com a ajuda de Deus. Você não está sozinho. E o primeiro ponto para você vencer o cansaço é: ore com o seu coração aberto ao Senhor. Quando oramos e abrimos o nosso coração para Deus, e permitimos que Ele entre em nossas vidas, Ele nos dá força e motivação.
Mas, pastor, eu já não tenho mais força para orar. Eu vou te contar que eu já ajoelhei muitas vezes sem uma palavra na minha boca. Mas Deus entendeu o meu ajoelhar, entendeu a minha lágrima e o meu gemido. Talvez você não tenha lindas palavras essa noite para falar com Deus, mas fale do seu jeito, porque Deus vai entender a sua necessidade e vai te fortalecer nessa noite. Mas ore, não espere ter vontade, porque se você esperar ter vontade, você não vai ter. Porque qual a nossa tendência humana? É se afastar mais e mais de Deus. E nós temos que lutar contra isso todos os dias. Eu oro lavando roupa, eu oro fazendo minha comida. Sabia que Deus te ouve? Você está lá fazendo a sua comidinha, o seu arrozinho, você diz: Senhor, muito obrigada. Senhor, eu entrego meu marido. Senhor, eu entrego meu filho. Deus está te ouvindo lá na beira do fogão. Deus está te ouvindo na beira da pia. Deus está te ouvindo lá no seu trabalho. Muitas vezes não dá tempo de você se ajoelhar, de você gritar a Deus, mas Deus está compreendendo tudo aquilo que você tem pedido em oração. E Ele te diz: te darei força nessa noite, porque a jornada não acabou. Aleluia! Ore, rasgue o seu coração, mas não tem uma oração mecânica, uma oração ensaiada, bonita, com todos os adjetivos, não, ore do seu jeito, é do seu jeitinho que Deus quer que você ore, é do seu jeito, com as suas palavras, mas com o coração rasgado para Deus. Segundo ponto para vencer o cansaço: busque forças na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é cheia de motivação. Quantos profetas do Senhor nós percebemos ao ler a palavra que no meio do caminho teve um cansaço espiritual tremendo. E aparentemente não tinha solução, porque eram batalhas imensas, difíceis de se enfrentar. Mas quando eles entenderam que o caminho era Deus, que o caminho sempre será Deus, eles venceram todas as batalhas e as mais difíceis. Busque forças na palavra. Se você não consegue ler a Bíblia inteira, lê um versículo por dia. Leia em um momento no seu devocional. Eu já falei muitas vezes na reunião das irmãs que eu aprendi o meu devocional antes de ir trabalhar. Eu faço o devocional e eu imagino como se fosse um bolo bem grande. E quando eu pego aquele bolo, eu digo assim: Senhor, a primeira fatia é do Senhor. Que o seu devocional seja um bolo de aniversário gigantesco e maravilhoso. E que você possa oferecer o primeiro pedaço para quem é mais importante da sua vida naquele dia, que é Deus. Ofereça o seu primeiro momento, ofereça a Ele a sua manhã. Pode ser 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, aquilo que você tem. Mas saia desse cansaço espiritual, vencendo ele com a palavra de Deus. Muitas vezes, quando eu já saio atrasada para o trabalho, o que acontece? Eu começo no carro, meu devocional, eu coloco o hino e já vou orando. Eu chego no meu local do trabalho, eu já leio um versículo, e ali eu ofereço a Deus aquilo que é de melhor, que é o meu primeiro pedaço do meu dia para Ele. Terceiro, compartilhe a sua dor com pessoas que você pode confiar. Queridos, essa eu acho a parte mais difícil. Em quem confiar? E todos nós, seres humanos, temos esse pensamento. Em quem confiar? Porque vai que eu falo alguma coisa e a minha história vai longe. Eu tinha como confidente de oração minha mãezinha. E minha mãe, ela tinha um Espírito Santo que
ela sempre me ligava e dizia assim: Suzy, hoje Deus me falou para orar isso por você. Era assim comigo e com meu irmão. E hoje minha mãe foi para o céu. Mas eu encontrei, primeiro, em Deus. Segundo, nas minhas filhas, que são mulheres como eu, isso coopera comigo, e no meu marido. Porque tem coisas que nós precisamos dividir, sim, mas com pessoas que você pode confiar, pessoas que você sabe que vai orar. Sabe por quê? Quando nós lemos lá sobre Moisés, ele tinha uma missão de libertar o povo do Egito e conduzir à terra prometida, não tinha? Eu fico imaginando esse líder, como deve ter sido difícil essa caminhada, que não foi uma caminhada de um dia, de um mês, de 15 dias, não. Foi uma longa caminhada de anos. Mas ele sentiu essa carga pesada da liderança de encaminhar o povo, e ele ficou também esgotado. E em resposta da sua oração, Deus o orientou a dividir o fardo com outras pessoas. Por isso que muitas vezes Deus nos ensina a congregar, às vezes a compartilhar com quem você pode confiar e com quem é de oração. Ou você pode vir no culto e compartilhar com o seu Deus, porque Ele está pronto para te ouvir, já que se você não consegue achar ninguém. Ou com a sua liderança. Sempre eu falo, tem líderes na mocidade, tem líderes nas irmãs, tem líder da igreja. Então, você tem com quem pedir ajuda, pedir oração. Mas você não foi criado para ser uma ilha. Deus não te criou para ser sozinho. Deus te criou para você estar com uma outra pessoa em comunhão, para que essa pessoa te ajude em oração. Então, muitas vezes nós precisamos sair desse cansaço espiritual pedindo ajuda, pedindo: irmão, ore por mim. Você nem precisa falar o motivo, mas quando você diz: ore por mim, eu tenho certeza que quem tem compromisso com a oração vai te entregar na mão de Deus e Deus vai te fortalecer para você se levantar. Outro ponto para você sair do cansaço: não tome decisão no momento de cansaço. Em Gênesis 25, no versículo 29 até 34, tem lá uma história que fala que Esaú havia chegado do campo cansado e faminto. Quem nunca chegou do trabalho cansado? E com uma fome? Pois é, Esaú chegou. E quando ele viu um prato de lentilha preparado pelo seu irmão Jacó, diz assim: é isso, estou dentro. Estou com fome, cansado, comidinha quente, cheirosinha, vou comer. Só que Esaú trocou o direito das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, por ele ser o primogênito, por aquele prato de comida. E aí ele desprezou a bênção de Deus. Nunca devemos tomar decisões quando nós estamos cansados, fadigados. Primeiro, descanse no Senhor. Descanse no Senhor, porque se você for tomar decisão cansado, você vai tomar decisão fora da direção de Deus e você vai se arrepender. E a consequência de decisões, muitas vezes, pode nos dar consequências que nós não vamos gostar. E às vezes, irmãos, por o fato de estar cansado, nós não pensamos, nós só agimos, porque nós queremos uma solução rápida. Mas Deus diz: não tome decisão cansado. Primeiro descanse no Senhor nessa noite. Se levante dessa canseira. Porque Deus hoje Ele tem água fresca. Ele tem pão fresco para você. Você vai se alimentar. Você vai se hidratar. E você vai esperar o momento certo de resolver aquilo que você tem que resolver. Pois Deus te dará a direção. Nunca se isole. Já falamos em pedir ajuda. Mas o isolamento, a gente vê em 1 Reis 19, no versículo 4 ao 9, quando Elias sentiu cansado de fugir, de alguém que o perseguia. E quando ele sentiu cansado, ele foi para onde? Para o deserto. E lá ele ficou isolado.
Mais ou menos assim, não quero ver a cara de ninguém, ninguém vai me achar. Quantas vezes você já chegou aqui no culto e diz assim, hoje eu não quero falar com ninguém, vou sentar sozinho. É o dia que Deus mais manda a gente sentar perto de você e ainda repetir o que o pastor está mandando. É esse dia, você fala, meu Deus, é hoje que eu queria ficar isolado. Pois é esse dia que Deus usa o da direita, usa o da esquerda, usa o da frente, para dizer, tem bom ânimo, tenha fé, a sua história não acabou, você vai se levantar, você vai ver as coisas acontecendo em teu favor. Pois é. Sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu preciso de oração? Não quero orar por ninguém. Pois é o dia que a fila está maior para você orar. E você vai olhando assim, dizendo, Senhor, mas eu que estou precisando. Pois é nesse dia, porque a partir do momento que se você acabar de levantar desse sono espiritual, você vai orar por um e Deus vai te responder naquilo que você precisa. Você vai abençoar o outro e Deus já vai te responder naquilo que você precisa. Porque eu não conheço ninguém que quando lança a semente, não vai voltar colhendo aquilo que você plantou. E Deus não esqueceu da tua história e daquilo que você plantou. Vai haver colheita da tua plantação, da tua história. Você já plantou há muitos anos atrás. E hoje talvez você está no nível que você hoje fala assim, parece que se esqueceram de mim, ninguém lembra da minha história, ninguém sabe quem eu sou, eu chego quietinho e vou embora quietinho. Quero te dizer uma coisa com a autoridade do Espírito Santo de Deus, o homem pode esquecer de você, mas Deus não esqueceu da sua plantação, Deus não esqueceu da tua oração, Deus não esqueceu quantas vezes você visitou, quantas vezes você abraçou. Vai haverá colheita de frutos abençoados. Aleluia! Esses dias eu recebi uma mensagem, olha como nós esquecemos, de uma moça que muito tempo atrás, mas muitos anos atrás, eu ajudei em um momento da vida. E eu não lembrava nem da moça. E ela viu uma foto da igreja, perguntou onde era, e eu falei. E eu disse assim, mas de onde você é? Suzy, você não lembra de mim? E ela contou a história. Eu falei, meu Deus, eu não lembrava dessa história. Isso é só para você entender que Deus não esqueceu dessa história. Você hoje chegou aqui achando que você está escondido. Achando que aquilo que já aconteceu na sua vida foi uma fase e já passou. E aí o Espírito Santo de Deus só te trouxe para você ouvir isso. Eu não esqueci da sua história. Eu não esqueci da sua história. Eu não esqueci da sua plantação. E eu também não esqueci das promessas que eu te fiz. Sabe aquela promessa antiga que você olha assim e fala, Senhor, ainda não aconteceu? Pois é, Deus está renovando essa promessa hoje na tua vida, dizendo, ainda vai acontecer, porque eu não terminei a obra da tua vida, eu vou continuar a obra. É só um momento de cansaço, é só um momento de repor a energia, é só um momento de repor a sua vida, porque está havendo uma preparação para algo maior, uma preparação para Deus te elevar a alguma coisa que Ele já te prometeu lá atrás. Você não existe por um acaso. Você hoje não está esse culto nesse horário por uma coincidência do destino. Você não chegou aqui porque, não tinha para onde ir. Você veio no lugar certo porque Deus quer falar com você através dessa palavra. Então nunca se isole como Elias fez. Lá em Provérbios 18, no versículo 1 diz assim, diz que aquele que vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, a palavra insurge significa, ele rejeita,
ele discorda a verdadeira sabedoria. É por isso que Deus nos ensina a estar em comunhão. É por isso que Deus ensina a estarmos juntos em oração. É por isso que Deus nos incentiva a acordar do estado de dormência espiritual. Não cabe mais você ficar em cima do muro. Deus te chama para uma renovação. Deus te chama para que você acorde na sua vida espiritual. Não dá tempo mais de ficar em cima do muro, mas se derrame, se entregue na presença de Deus, porque Ele quer te despertar para algo profundo na sua vida. Tem algumas coisas, irmãos, que não cabe, e nós precisamos decidir. Não cabe servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Não cabe servir a Deus e ver vídeos indecentes. Não cabe servir a Deus, mas está muitas vezes cochilando lá fora. E Deus hoje, Ele nos traz a essa lembrança dizendo: eu preciso que você acorde. Eu preciso que você se jogue na minha presença, porque Deus está pronto a te levantar e te usar com grande poder. Nós precisamos, queridos, entender que muitas vezes nós precisamos de ajuda. E a ajuda de Deus é a melhor ajuda que nós podemos ter no momento que estamos desanimados e cansados, espiritualmente dizendo. E nós precisamos buscar ajuda nesse esgotamento espiritual. E a atitude correta deve ser tomada. E essa atitude só depende de você. Porque Deus, Ele faz a parte dele, mas Ele espera que você dê um passo para novas atitudes, para uma nova história e para mudanças. Quando você se sentir cansado espiritualmente, não confie na força dos seus braços. Você não vai conseguir. Você vai nadar, 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 e você vai cansar e não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você se joga nos braços do Altíssimo, naquele que nos cobre com o teu sangue, com a tua graça e da tua misericórdia, você sente flutuando na presença de Deus, e você sai renovado e fortalecido para aguentar as lutas, as tempestades, porque aquele que está acordado espiritualmente, pode ter o cansaço do dia a dia, pode ter o cansaço das dificuldades, mas espiritualmente ele tem esperança em Deus, e ele entende que pode ser que não tive um dia bom, mas eu sei em quem eu tenho crido, e é Ele que vai me dar vitória, é Ele que vai me direcionar, é Ele que vai me ajudar, é Ele que vai abrir porta, é Ele que vai fazer o milagre que ninguém pode fazer. Mateus, no capítulo 11, e no versículo 28, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Continua lá, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É isso que Deus quer fazer com você. Está com a alma cansada? Está pesado? Está difícil algumas coisas? Venha a Jesus Cristo, porque você vai encontrar o refrigério, a paz, o descanso que você precisa. E Deus usa a igreja, o seu corpo, para nos abraçar e dar o descanso. E eu quero te dizer que Deus hoje, Ele derrama em você uma unção de renovo e de descanso. E só Ele pode fazer isso. Ele hoje derrama a unção de descanso em você.
Não saia daqui como você chegou, mas saia daqui renovado pela presença de Deus, pelo carinho de Deus. Você é amado por Deus e Deus não se esqueceu de você. E Deus manda te dizer nessa noite que muitas vezes para você ter paz, você tem que sentar à mesa. Mas essa mesma paz você tem que se levantar desta mesa, porque Deus quer te colocar em outro patamar. Então entende o que Deus está falando com você nessa noite. É tempo de despertar, é tempo de renovar, é tempo de buscar a Deus, e é tempo de acreditar que Deus está pronto a te abençoar e renovar as suas forças, e você não será mais um vivo morto, mas você será vivo em Jesus Cristo, porque só Ele nos dá a graça de estarmos vivos na presença dEle.